Bloco 1 menos introdução e construção do cenário. Imagine um mundo onde a noite não oferece segurança, e o dia é apenas um intervalo entre caçadas sangrentas. Estamos há cerca de 68 milhões de anos, no Cretáceo Superior, uma era em que a Terra respirava vida e morte ao mesmo tempo. Florestas densas, pântanos fétidos e pradarias cortadas por rios imensos formavam o palco de um ecossistema onde o mais forte não apenas sobrevivia, mas reinava com violência impiedosa. Aqui na América do Norte, um monstro reinava supremo, o Tyrannosaurus Rex, cujo nome Rei Lagarto Tirano não é mera metáfora, mas um título conquistado à força, sangue e ossos esmagados, com até 12,5 metros de comprimento, 4 metros de altura nos quadris e um peso que ultrapassava 9 toneladas. O T-Rex não era um predador qualquer. Ele era a culminação de milhões de anos de evolução. Uma máquina de matar cuja mordida de mais de 6 toneladas podia pulverizar ossos como se fossem galhos secos. Seus dentes, cada um com até 30 centímetros de comprimento, eram lâminas vivas, serrilhadas para cortar carne e esmagar estruturas internas com eficiência brutal. Seus olhos, posicionados à frente do crânio, davam-lhe visão binocular, um diferencial letal no mundo dos dinossauros. Isso permitia calcular distâncias com precisão cirúrgica, um recurso crucial para ataques fulminantes. E ao contrário do que muitos imaginam, o T-Rex não era lento. Seus músculos maciços e cauda rígida o impulsionavam a velocidades de até 27 km por hora, suficiente para reduzir a fuga de suas presas a um ato desesperado e quase inútil. Quando ele caminhava chotrímia, quando ele rugia, os pássaros primitivos se lançavam no ar em pânico. Cada passo era o prenúncio de um massacre, mas o verdadeiro terror não vinha apenas de sua força física. O T-Rex era inteligente para um réptil, com um cérebro capaz de processar informações sensoriais complexas e coordenar ataques calculados. Ele sabia quando esperar, quando atacar e quando apenas seguir silenciosamente uma potencial vítima até o momento certo. Sua dieta era variada, mas sempre sangrenta. Grandes herbívoros como Triceratops e Edmontosaurus eram alvos frequentes. No entanto, ele também não se envergonhava de ser um oportunista, menos se uma carcaça estivesse ao alcance. Ele usaria sua força para expulsar qualquer competidor, fosse outro predador ou um grupo inteiro deles. No Cretáceo Superior, até os caçadores mais perigosos sabiam que, se o T-Rex chegasse, a disputa estava perdida. Se você acha que está pronto para mergulhar ainda mais fundo na vida e nos métodos deste monstro, prepare-se. No próximo bloco, seguiremos o rastro de sangue deixado pelo Rei da Destruição, explorando suas caçadas, rivalidades e o papel que desempenhou como o ápice da cadeia alimentar, até que o fim do mundo o alcançasse. Bloco 2 menos caçadas brutais e combates épicos. A cena se abre sob um céu pesado, carregado de nuvens negras que ameaçam despejar chuva sobre as vastas planícies do Cretáceo Superior. O cheiro de umidade e vegetação esmagada mistura-se ao odor metálico do sangue, um perfume familiar para o tirano que caminha lentamente, cada passo reverberando pelo solo. Seus músculos ondulam sob a pele grossa, e sua mandíbula se contrai levemente, revelando fileiras de dentes serrilhados. O Tyrannosaurus Rex não é apenas um caçador, ele é o executor da sentença inevitável para qualquer criatura grande o bastante para chamar sua atenção. O ar vibra com sua respiração profunda, enquanto seus olhos dourados e fixos seguem o movimento de uma manada de Triceratops que se desloca próxima a um pântano. Esses herbívoros imponentes, armados com chifres e escudos ósseos, são adversários formidáveis mas também representam toneladas de carne rica em proteína. Para o T-Rex, cada indivíduo é um banquete ambulante. Ele não ataca imediatamente. O predador conhece a arte da paciência. Observa, estuda e aguarda que um animal mais jovem ou debilitado se afaste da proteção do grupo. Quando a oportunidade surge, é como se o mundo prendesse a respiração. Um rugido ensurdecedor rompe o ar, e o monstro avança com uma fúria que mistura força bruta e precisão instintiva. Suas passadas são longas e rápidas, e a cauda equilibra cada movimento, evitando que seu peso colossal o faça perder estabilidade. O alvo, um jovem Triceratops, percebe tarde demais a ameaça que se aproxima. Os chifres se erguem, mas o ataque é implacável. A mordida do T-Rex crava-se na lateral do pescoço, penetrando músculos, vasos e ossos como se fossem papel. A vítima se debate, mas cada investida é respondida com mais força, até que os espasmos cessam e o silêncio toma conta da planície, quebrado apenas pelo som úmido da carne sendo dilacerada. Mas nem sempre o T-Rex é o caçador. Em um mundo de monstros, até ele enfrenta desafios. Outros predadores menores, mas em grupos, às vezes se atrevem a disputar território e presas. Há também os confrontos entre indivíduos da mesma espécie e menos batalhas que deixam marcas permanentes nos corpos.
Mordidas profundas em crânios fossilizados revelam que esses titãs não hesitavam em atacar rivais, provavelmente em disputas por território, comida ou parceiros. Imagine dois gigantes de mais de 9 toneladas colidindo com força suficiente para quebrar ossos como gravetos secos, o chão estremecendo, o som ensurdecedor dos rugidos e o ar carregado com poeira e cheiro de sangue. Para os observadores era o espetáculo mais aterrorizante da Terra menos, e para os participantes uma questão de vida ou morte. No próximo bloco vamos mergulhar ainda mais fundo, não apenas nas técnicas de caça, mas no domínio total do território na relação do T-Rex com outras espécies e nos sinais de que mesmo para um rei o trono poderia estar prestes a ruir, porque nenhuma era dura para sempre, e até o monstro supremo enfrentaria o julgamento final da história. Bloco 3 menos domínio territorial e sinais do fim. O território de um Tyrannosaurus Rex não era apenas uma área para caçar, era um império vivo, delimitado pelo cheiro, por marcas no solo e pela força pura. Imagine vastas extensões de florestas úmidas, rios de correnteza lenta e campos abertos repletos de samambaias e cicadáceas. Cada passo do T-Rex deixava pegadas profundas que serviam como advertência silenciosa para intrusos. Aqui vive o predador supremo. Os herbívoros aprendiam a reconhecer esses sinais, e muitos evitavam áreas com vestígios recentes de sua presença. No entanto, a manutenção desse domínio exigia constante vigilância e demonstrações de poder. Um rugido grave, capaz de viajar quilômetros, não servia apenas para intimidar presas. Era um aviso claro a outros predadores de que aquele território tinha dono. O T-Rex, ao contrário de muitos imaginam, não caçava todos os dias. Seu tamanho colossal exigia grande quantidade de energia, mas também lhe permitia períodos de descanso prolongado após uma refeição farta. Isso não significava inatividade. Em dias mais tranquilos, ele patrulhava os limites de seu domínio, atento a qualquer sinal de invasão. A disputa por território com outros T-Rex era inevitável. Fósseis com marcas de mordidas no crânio e fraturas cicatrizadas sugerem que esses encontros eram violentos e podiam durar horas. Com investidas, empurrões e mordidas estratégicas, o perdedor, muitas vezes gravemente ferido, era forçado a recuar para longe, deixando para trás o controle das terras e de suas presas. Mas mesmo um trono tão sólido começava a balançar diante de mudanças que o próprio rei não poderia controlar. O planeta silenciosamente preparava transformações climáticas e geológicas que moldariam o destino de todas as espécies. Pequenas variações de temperatura alteravam os padrões de vegetação, modificando a distribuição de herbívoros e, consequentemente, das presas do T-Rex. Ao mesmo tempo, vulcões distantes lançavam cinzas e gases na atmosfera, provocando mudanças lentas, mas fatais, no ecossistema. Não havia como o tirano prever que sua supremacia estava sendo ameaçada por forças invisíveis, forças que não podiam ser intimidadas por dentes ou rugidos. No próximo bloco vamos nos aprofundar nas estratégias de sobrevivência do T-Rex frente a esses desafios, nas adaptações que o ajudaram a manter o poder até os últimos dias de sua espécie, e preparar o palco para os eventos que levariam ao inevitável confronto com outros gigantes, assunto que abrirá caminho para o episódio 11, bloco 4 menos estratégias de sobrevivência e o crepúsculo do rei. O Tyrannosaurus Rex, para manter-se no topo da cadeia alimentar até seus últimos dias, precisou ajustar cada aspecto de sua vida às mudanças sutis e traiçoeiras que começavam a remodelar o Cretáceo superior. O clima, antes estável, tornava-se imprevisível. Períodos de chuvas abundantes eram intercalados por secas mais severas. As presas migravam em padrões irregulares, obrigando o T-Rex a expandir seu território ou adotar táticas de caça mais agressivas. Sua inteligência predatória entrava em ação. Não era apenas força bruta, mas uma mente afiada para emboscar, cercar e atacar no momento certo. Fósseis indicam que ele podia perseguir uma presa ferida por dias, seguindo rastros quase imperceptíveis até o abate final, numa demonstração de paciência mortal. Outro trunfo estava no seu olfato apurado, um dos mais desenvolvidos de todo o reino animal, comparável ao de aves de rapina modernas. Esse sentido permitia detectar o cheiro de carne a quilômetros de distância, seja de caça fresca ou de carcaças abandonadas. Em tempos de escassez, o T-Rex não hesitava em atuar como um necrófago oportunista, garantindo calorias vitais sem o gasto de energia de uma perseguição. Esse pragmatismo predatório o tornava ainda mais temido. Para ele, vivo ou morto, qualquer animal podia ser alimento. Mas mesmo com tais vantagens, havia sinais de que o equilíbrio estava se desfazendo. Vulcões lançavam nuvens de cinzas que obscureciam o céu, alterando a luz e afetando o crescimento das plantas. Grandes herbívoros, como o Triceratops, tornavam-se mais difíceis de encontrar,
migrando para regiões distantes. As batalhas entre predadores tornavam-se mais frequentes, pois o território fértil diminuía. O rugido do T-Rex ainda ecoava pelas florestas e campos, mas havia uma sombra crescente nesse som, não de medo, mas de presságio. Ele não sabia que, além das mudanças na Terra, o próprio cosmos preparava um golpe final e absoluto. No próximo bloco veremos o T-Rex nos momentos mais intensos de seu reinado, enfrentando caçadas épicas e combates mortais com rivais, preparando a narrativa para o momento em que a ameaça do céu, o início do fim, menos se tornaria inevitável, conectando-se diretamente ao confronto final com outros titãs no episódio 11. Bloco 5 menos caçadas épicas e o confronto com rivais no auge de seu poder. O Tyrannosaurus Rex protagonizou algumas das caçadas mais brutais e espetaculares da história da vida na Terra. Imagine um silêncio pesado sobre uma planície aberta, quebrado apenas pelo som distante de passos colossais. Ao longe, um rebanho de edmontossauros pastava tranquilamente, sem perceber que a morte se aproximava. O T-Rex avançava com passos calculados, cada músculo ajustado para reduzir ruídos. Seu peso, embora massivo, era distribuído de forma eficiente, e seu corpo permanecia baixo, quase como uma sombra viva que se arrastava pela vegetação. Quando o momento certo chegou, não houve aviso, menos apenas uma explosão de força e velocidade, com a cauda equilibrando cada investida e a boca aberta revelando fileiras de dentes capazes de esmagar ossos como gravetos. Mas nem todas as lutas eram contra presas indefesas. Alguns combates envolviam rivais igualmente formidáveis. O Triceratops, com seu escudo ósseo e chifres afiados, não era apenas uma refeição, era um perigo mortal. Fósseis mostram evidências de embates sangrentos, com ossos perfurados por dentes de T-Rex e crânios de Triceratops com marcas compatíveis com mordidas esmagadoras. Esses confrontos eram batalhas de resistência e estratégia. O T-Rex tentava atingir o pescoço ou as pernas, enquanto o Triceratops contra-atacava com investidas rápidas e poderosas capazes de perfurar costelas e até derrubar o predador. Vencer um inimigo assim significava não apenas saciar a fome, mas reafirmar o título de soberano absoluto. O maior desafio, no entanto, vinha de outros T-Rex. Disputas territoriais entre dois machos adultos eram lutas lendárias capazes de mudar o equilíbrio de poder em vastas regiões. Mordidas nas pernas para incapacitar o adversário, investidas frontais para intimidar, e até longos períodos de perseguição para desgastar o oponente faziam parte desse duelo pela supremacia. Muitas vezes o vencedor carregava cicatrizes profundas, lembranças permanentes de uma batalha pela sobrevivência. Era nesse cenário de violência e poder que o T-Rex se mantinha firme, sem imaginar que forças maiores, muito além de qualquer rival terrestre, já se aproximavam para encerrar seu reinado. No próximo bloco veremos como a ameaça vinda do espaço se aproximava lentamente, preparando o palco para a catástrofe final, e como isso conecta diretamente ao episódio 11, Giganotossauros e Carcharodontossauros, os verdadeiros rivais do T-Rex, revelando quem realmente foram seus maiores competidores na história evolutiva. Bloco 6 menos a sombra no céu e o último rugido. Enquanto o T-Rex mantinha seu domínio absoluto sobre o Cretáceo, uma ameaça silenciosa atravessava o espaço, invisível aos seus sentidos apurados. Muito além das nuvens, uma rocha colossal com mais de 10 quilômetros de diâmetro viajava a uma velocidade inimaginável. Era um mensageiro da destruição, carregando consigo o fim de uma era. Mas na superfície, a vida seguia. O T-Rex caçava, competia por território e reproduzia-se como sempre, alheio ao destino que se aproximava. Entretanto, a Terra já começava a sentir os primeiros sinais. Alterações climáticas sutis, ciclos de chuvas e secas mais extremos, e mudanças na vegetação que afetavam diretamente as presas do rei. A ameaça não viria sozinha. Vulcanismo intenso liberava gases tóxicos e cinzas que cobriam o céu, obscurecendo a luz do sol. As plantas, base de toda a cadeia alimentar, lutavam para sobreviver. Grandes herbívoros tornavam-se mais escassos, obrigando o T-Rex a caçar com mais frequência, enfrentar rivais com mais ferocidade e até recorrer ao canibalismo em casos extremos. Fósseis indicam marcas de mordidas de outros T-Rex em ossos da própria espécie. Era um prenúncio sombrio de que o equilíbrio natural estava se despedaçando. E então, no dia inevitável, o asteroide rompeu a atmosfera em uma bola de fogo mais brilhante que 1000 sóis, atingindo a região que hoje conhecemos como Península de Yucatán. O impacto liberou energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, criando ondas sísmicas, tsunamis colossais e uma nuvem de poeira e cinzas que bloqueou o Sol por anos. Para o T-Rex e todos os gigantes do Cretáceo foi o começo do fim. As presas morreram rapidamente, os ecossistemas colapsaram, e a fome se tornou o predador mais implacável. Mas essa não é apenas uma história de destruição. No episódio 11, Giganotossauros e Carcharodontossauros, os verdadeiros rivais do T-Rex,
Revelaremos que o T-Rex não foi o maior predador de todos os tempos, e que outros titãs vivendo em terras distantes e épocas diferentes desafiaram e até superaram sua imponência. E no episódio 12, exploraremos como os descendentes dessas criaturas, contra todas as probabilidades, continuam vivos hoje disfarçados de forma inesperada. A história está longe de terminar.